Vender um imóvel de 2 milhões de reais para levantar a caixa pode custar para você mais de 400 mil reais e muitas pessoas só descobrem esse custo na hora de assinar o contrato ou às vezes até depois de assinar o contrato porque não sabe todos os custos que essa operação vai ter. Nos próximos minutos eu vou mostrar para você da onde esse dinheiro vaza, da onde sai esses 400 mil, qual alternativa pode fazer você manter o seu imóvel, mas utilizar ele para levantar esse capital e também quando que seria realmente o momento certo para realizar a venda, caso seja a melhor opção. A pergunta que chega toda semana aqui na Créditos é: eu devo vender o meu imóvel ou eu devo usar ele para conseguir um crédito em garantia? E o problema é que essa pergunta está mal formulada. Você não deve se perguntar se você tem que realizar a venda agora ou se você tem que realizar um empréstimo com garantia. O problema não é esse. O problema é que você vai conseguir realizar essas duas operações e as duas geram custo. Você tem que se perguntar qual vai gerar o menor custo e vai destravar o valor que você precisa. Porque uma dessas duas opções no final acaba sendo irreversível. Então é importante que você tome a melhor decisão. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar para vocês, primeiro, os 3 custos ocultos sobre vender sob pressão o seu imóvel, isso baseado nos números de 2026. Segundo, como funciona o crédito com garantia de imóvel na prática. E terceiro, 3 situações reais de pessoas que passaram por essa situação. E por fim, uma pergunta que vai fazer você perceber qual é a opção certa para o seu momento. A maioria das pessoas, quando precisa de dinheiro e pensa em vender o imóvel, pensa só no valor do imóvel como se fosse um valor líquido que vai cair na conta delas, e não é isso que acontece. Existem vários custos e várias coisas que podem fazer você perder parte desse dinheiro, algumas delas não tem nem como fugir, e quando você vende na pressa, isso é pior ainda, né? Se a gente falar, por exemplo, de um imóvel de 2 milhões de reais, para uma pessoa vender ele agora, um imóvel com pressa, na pressa a gente sabe que muitas pessoas acabam aceitando desconto, né? Quando você quer vender alguma coisa com pressa, você muito dificilmente vai receber a primeira pessoa que chega já querendo pagar o valor integral. A pessoa pede um desconto e se você estiver com pressa e urgência desse dinheiro, você vai acabar aceitando, né? E as pessoas que vendem com pressa tendem a perder de 8% a 12% do valor do imóvel nessas negociações. Então, se a gente está falando de um imóvel de 2 milhões, tende a perder já de cara 200 mil reais, que evaporam, não estão saindo por nenhuma taxa, não tem nada escondido aí, é realmente você aceitou um desconto de uma média de 10% do valor. Outra coisa também é o custo de corretagem. A grande maioria das vendas é feita com o intermédio de um corretor. E nesse caso, né, no Brasil, ela fica numa média de 6% do valor do imóvel, que já dá em torno de mais ou menos 120 mil reais, falando do imóvel de 2 milhões. Então, de cara, você já perdeu aí 320 mil reais só para começar essa operação. Um outro ponto que pega muita gente desprevenida também é o imposto sobre ganho de capital. A diferença entre o que você pagou e o que você vendeu gera imposto de renda com alíquota progressiva, falando de 15% para ganhos até 5 milhões de reais, que é o nosso caso nesse imóvel de 2 milhões, e chegando até 22,5% no caso de ganhos acima de 30 milhões de reais. E atenção, porque isso é novo. A partir de 2026, com a reforma tributária, a venda de imóveis também passa a ter incidência gradual do IBS e o CBS, principalmente para quem vende com habitualidade, através de pessoas jurídicas como holdings imobiliárias. Ou seja, a conta do imposto para quem vende tende a subir nos próximos anos e não cair. E um outro ponto também que não dá para deixar de levar em consideração é que você deixa de ter um ativo que poderia gerar para você um lucro mensal. Se você não está morando nesse imóvel, né, já que você está abrindo mão dele para vender, a gente presume que não é o imóvel que você mora, em alguns casos acaba sendo, mas vamos focar nesse outro ponto. Você está deixando de ter um imóvel que trabalharia para você mensalmente. Se você puder alugar esse imóvel, né, ao invés de vender ele é um imóvel que te geraria renda mensalmente. Então, você também está abrindo mão dessa renda quando você decide vender. Você está trocando uma renda mensal por um dinheiro em conta que tende a sumir bem rápido, na verdade. Se você somar tudo isso que eu falei nesse imóvel de 2 milhões de reais, pega a diferença que você vai ter por vender com pressa, que dá em torno de 200 mil reais, pega também o custo que você vai ter com o corretor, se você pegar o imposto que você tem que pagar, o dinheiro que você vai deixar de ganhar mensalmente, dá em torno de 400 mil reais, o que é uma perda monstruosa para um imóvel de 2 milhões. Então você está jogando muito dinheiro fora, simplesmente porque você optou por vender, que é algo que você já conhece, já entende um pouco melhor, do que realizar uma operação de empréstimo usando esse imóvel em garantia, na qual o imóvel continuaria sendo seu e depois de quitar, ele volta a ficar quitado normalmente. Você tem um imóvel que você pode alugar, gerar renda com ele, ou então utilizar o imóvel, caso seja um imóvel de algum negócio que você tenha, ou uma residência sua. Então você optou pela opção mais cara. E em contrapartida, a gente tem um empréstimo com garantia de imóvel. Como que ele funciona? Você vai continuar sendo dono do imóvel, ele vai estar apenas alienado, né? Ele vai ser apenas a garantia dessa operação para que você consiga destravar as melhores condições de empréstimo do mercado. Você vai conseguir taxas muito melhores do que em empréstimos tradicionais, sem garantia, consignados,
tendo taxas que começam ali em torno de 1,10%, 1,20% ao mês, mais IPCA, ou taxas pré-fixadas a partir de 1,45%, 1,5% ao mês. Você vai ter prazos muito longos, muito maiores do que as outras modalidades de crédito, chegando até 20 anos para realizar a operação, o que é muito importante porque faz você ter acesso a parcelas muito pequenas no final do mês, e você também consegue volumes muito mais expressivos de dinheiro liberado, né? Pessoas que têm dificuldade de destravar quantidades altas, valores altos com empréstimos tradicionais e consignados, conseguem com empréstimo garantia de imóvel um valor muito acima, pois ele pode chegar até 60% do valor do seu imóvel. Então a gente consegue aí ter as melhores condições olhando para todos os pontos principais de uma operação de crédito, né, que seria o ponto da taxa de juros, prazo e o valor liberado. Então a gente consegue ter todas essas vantagens apenas por botar o imóvel em garantia. Ah, Rodrigo, mas eu tenho medo de botar meu imóvel em garantia, o banco vai querer tomar o meu imóvel, eu vou correr risco de perder o meu imóvel. Sim, o imóvel ele acaba sendo a garantia dessa operação, e se houver inadimplência do tomador de crédito, o banco pode sim executar, mas o banco não está de olho no imóvel de ninguém. Isso é um ponto muito importante, porque muitas pessoas têm medo achando que o banco quer executar o imóvel, que o banco quer vender o imóvel delas e tomar o imóvel delas. Isso não é verdade, isso é a maior mentira que você pode ouvir sobre esse tipo de operação, porque o banco não lucra executando o imóvel de ninguém, ele apenas recupera o dinheiro que ele te emprestou, e isso não é interessante para o banco. O banco perdeu tempo, gerou custos para ele também para poder te emprestar, e ele lucra nos juros mensal pago nessa operação. Então, aquele cliente que é o bom pagador, que está pagando todo mês, é o que está dando de verdade lucro para o banco. É esse tipo de cliente que o banco quer. Ele não quer executar o imóvel de ninguém, isso não é interessante para o banco, isso gera custo, gera dor de cabeça e não gera lucro. Então, foge dessa mentira que não é verdade, o banco não está de olho no imóvel de ninguém, não está de olho no seu imóvel, ele não quer executar o seu imóvel, ele quer mais é que essa operação aconteça de maneira tranquila, dando condições que você possa pagar, para que você consiga usar o crédito para o motivo que seja, né, do seu interesse, e para que ele ganhe no lucro mensal dele, que é os juros cobrados sobre a operação. Vou falar para vocês agora sobre um cliente que a gente teve aqui, para vocês poderem entender um pouco mais sobre essa diferença. É um cliente que queria expandir a clínica dele, né? Ele tinha uma clínica de odontologia e ele estava querendo um dinheiro para poder fazer essa expansão. E ele cogitou dar o apartamento dele, estava cogitando vender o apartamento dele, mas ele fez as contas, buscou a gente para poder ver se ele teria condições de contratar um empréstimo em garantia de imóvel, pois ele iria vender o apartamento, passar a morar de aluguel para conseguir fazer essa expansão que geraria lucro para ele. Então, valeria a pena sim ele realizar essa venda, mas ele teria o custo do aluguel e ele perderia o imóvel dele. Em contrapartida, ele contratou um empréstimo em garantia de imóvel, usando esse mesmo imóvel que ele estava cogitando vender. Ele pegou uma parcela mensal muito menor do que o aluguel que ele pagaria se ele fizesse essa troca do imóvel dele pelo outro apartamento, e conseguiu fazer a expansão, e eventualmente quando quitou, ele não perdeu o imóvel dele. Ele continuou tendo o próprio imóvel, conseguiu a expansão que ele queria com todo o dinheiro que ele precisava e mantendo o seu patrimônio, que isso sim é o mais importante no final das contas. Então a pergunta que você deve fazer para saber se vale ou não a pena realizar, visto que tem muitas vantagens em relação à venda do seu imóvel, é: o dinheiro que eu preciso corresponde a pelo menos até 60% do valor do meu imóvel? Porque esse é o teto que você pode conseguir com o Home Equity. Então, se realmente você precisa de um capital maior do que 60% do valor do seu imóvel e você só tem esse imóvel para disponibilizar como opção de crédito, aí realmente talvez ele não seja a solução para você. Mas se o valor que você precisa corresponde até esses 60%, então o Home Equity ele só traz vantagens para você, e fazendo com que você mantenha o seu imóvel nas suas mãos e não perca nem queime patrimônio, que é muito importante no final do dia. Aqui na Creditas a gente não trabalha para um único banco. Trabalhamos como uma consultoria conectadas a mais de 15 instituições entre bancos e fintechs ao redor do Brasil, garantindo que você realize a sua operação de crédito da melhor maneira possível. São mais de 130 milhões de reais já em operações consolidadas com vários clientes ao longo desses 7 anos de jornada que a gente tem, e a gente está aqui para poder ajudar você a entender um pouco mais sobre a sua operação, para que a gente também possa entender um pouco sobre a sua operação para poder te instruir da melhor maneira possível e ajudar você a encontrar a melhor proposta possível. O contato que a gente tem aqui, a quantidade, volume de negócio que a gente fecha, dá essa disponibilidade para que a gente possa negociar com os bancos e buscar sempre as melhores condições para os nossos clientes, fazendo com que você consiga contratar o seu empréstimo em garantia de imóvel com as melhores condições disponíveis no mercado. Então, se você ficou interessado e quer simular para saber se você conseguiria essas melhores condições, é só clicar no link aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado que vai te redirecionar lá para o nosso site. Preenche o nosso formulário que um dos nossos especialistas vai entrar em contato com você para te dar todo o auxílio da Creditas. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.